Boa noite, semana agitada, muitos temas importantes, a Covid do dia a dia, os políticos de sempre, suas casas de 6 milhões de reais, o legislativo que não cumpre a sua função de fiscalizar, especialmente a corrupção, e a economia essencial. Bom, nesse debate dessa semana, no lugar da fala, estou eu, Raquel Rodrigues, Carla Sen. Boa noite, Carla. Boa noite, Raquel. Boa noite. Você que está assistindo junto com a gente aqui, o Lugar da Fala. Cláudio Oste, boa noite. Boa noite. Eu tentei comprar realmente uma casa de 6 milhões de reais, mas os bancos me ligaram e disseram assim, não. Simples assim, não. Simples assim, Fábio direto. Olho no olho, não. Pronto. Né? Aceitei. E o Fábio Silveira conseguiu comprar uma casa de 6 milhões de reais essa semana, não? Não, nem de 3, né? O banco fala assim, não e engole o choro, né? Mas boa noite a todos. Sempre lembrando, engole o choro. Sempre lembrando aí o meu choro, então, para vocês aí se inscreverem no canal, curtir, compartilhar o vídeo para aumentar a nossa relevância nas redes, ajudar a gente a levar a palavra. E outra coisa. Bom, e por falar... A gente passou dos 400 inscritos, daqui a pouco a gente vai para os 500 e logo 1.000. Então, vamos tirar a bunda da cadeira, vamos se inscrever, falar para os amigos, falar para os parentes, que isso é importante para todos nós. E por falar em dinheiro e economia, nós vamos começar, então, a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, falando sobre a agenda econômica. E eu te pergunto, Carla, ladeira abaixo ou ladeira acima? Olha, depende do ponto de vista. É até meio estranho, né, a gente falar isso um dia como hoje. Aliás, a cada dia, né, se repete o coro. É o pior dia da Covid, são os piores números. Então, se torna até... Parece até um pouco frio falar de economia, mas eu vou citar uma frase, talvez poucos se lembrem, os mais novos com certeza talvez não, quer dizer, com certeza não vão se lembrar, mas os americanos cunharam lá em 1992 a seguinte frase: "It's the economy, stupid." É a economia, idiota, né? E foi uma frase que colou, virou livro. Então, assim, o que era essa frase naquela época, só para contextualizar? A campanha do Clinton estava tirando né, pegando no pé do antigo governo com quem ele estava concorrendo, que era republicano, e, claro, os conservadores americanos sempre se consideraram os masters, né, em termos de finanças, de dinheiro, de economia do país. E quando o Clinton foi para a eleição, os Estados Unidos estavam numa situação complicada e ficou cunhada essa frase. Então, mesmo com pandemia, a gente tem a economia, né? E a notícia, a princípio, nós temos hoje, por incrível que pareça, uma boa notícia. O PIB caiu apenas 4,1%. É claro que qualquer queda de PIB, se a gente pensasse há um tempo atrás, qualquer décimo, né, qualquer casa decimal já seria catastrófica. Mas, com a pandemia, era esperado, chegou-se a esperar até no ano passado, uma queda de 10% do PIB, que depois evoluiu para 5%, e hoje o presidente Bolsonaro comemora, né, vamos colocar de novo entre aspas, comemora 4,1%. A que se deve isso? Basicamente, ao dinheiro que foi despejado no ano passado para o auxílio emergencial, que se mostrou realmente importantíssimo, claro, para quem recebeu, né, tirando os chunchos, mas para a grande maioria absoluta que recebeu e que corria o risco, inclusive, de morrer de fome, foi importantíssimo e realmente foi capaz de movimentar a economia. Qual a segunda boa notícia do dia? O Congresso aprovou o novo auxílio emergencial, respeitando o teto de gastos, a PEC do teto de gastos, que vai ser votada ainda, o limite dela agora. E qual que é a importância disso? Porque se a gente não tem alguma medida, algum ajuste econômico, ajuste fiscal, aliás, segurando os políticos no ano que é véspera, no ano que vem, que é eleitoral, sabe-se lá o que pode acontecer, né? Em termos de populismo, obras desnecessárias, demagogia, e com isso a inflação poderia explodir. E tudo que a gente não precisa nesse momento é de uma inflação que exploda. Agora, vou falar bem rapidamente, só para concluir, duas péssimas notícias. Primeira,
Petrobras continua derretendo, o que é péssimo, né? A Petrobras perdeu, desde fevereiro, 108 bilhões, com B de bola, bilhões de reais em termos de valor. Isso é uma catástrofe, né? Em termos de Londrina, agora vou pegar um aspecto negativo para a cidade de Londrina. A previsão é de que o ano agora de 2021, a não ser que aconteça realmente o milagre que a gente vai falar daqui a pouco, das vacinas virem, não é nem de avião, é de foguete, para cá, o que é muito difícil, né? As finanças do município vão provavelmente sofrer muito mais do que sofreram em 2020, que foi quase que um milagre, a prefeitura fechou com superávit, mas, porém, contudo, todavia, o setor de serviços, que já queimou todas as gorduras que tinha, muitas portas já se fecharam, o setor de serviços pode ser o grande buraco dessa vez, né? Porque o pessoal não está aguentando mais, e nem com o aquecimento do setor imobiliário, que já se nota na cidade desde o ano passado, isso tudo não vai ser suficiente para cobrir o rombo dos estragos causados pela pandemia, pelo setor de serviços e do derretimento do comércio, de certa forma. Eu queria dar um pitaco aí, Raquel, sobre essa questão aí do auxílio emergencial, que eu vi uma entrevista hoje do presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná. Ele deu uma entrevista para a TV Tarobá, a TV Bandeirantes aqui no Paraná, e ele disse o seguinte, o Fernando Moraes, ele disse que no Paraná não seria exatamente necessário a distribuição do auxílio emergencial, tá? Porque, segundo ele, o CAGED, que mede o número de empregos criados no Paraná, o número de empregos e também o número de demissões, estava positivo. Então, não havia exatamente uma necessidade desse auxílio emergencial no Estado, já que o CAGED está positivo. Porém, seria muito importante ajudar os empresários e as empresas, porque muitas estão com problemas. Ele livrou a dele, porque ele disse que o ano foi muito bom, apesar da pandemia, para o grupo de empresas que ele é o gestor, mas que para o cidadão comum não é necessário, mas para o empresariado, grandes setores do empresariado, seria muito importante um auxílio do governo. Eu queria entender, meio que não consegui, eu não sei se ele está morando no Brasil, na Suíça, porque está muito esquisito essa fala, porque eu só vejo gente reclamando que a situação está extremamente complicada, não há dinheiro no mercado, as pessoas estão passando necessidades, o número de desempregados no país é gigantesco, mas ele acha que no Paraná está tudo bem. Está tudo bem, Fábio? Cláudio, eu até quero, antes de dar o gancho aí para o Fábio, eu ia até dizer isso. Quantas, a gente estava dizendo, né, nas outras edições aqui do Lugar da Fala, que a gente teve momentos poliana moça e poliana menina, né? Mas, pelo jeito, as polianas estão espalhadas por aí, chutadas, né? Eu vou deixar a palavra aí para o Fábio fazer uma análise para a gente, porque eu estou em choque. Bom, eu vou fazer exatamente o anti-poliana. Esse número de 4% de queda no PIB é um número até bonitinho, mas em dólares, o PIB caiu 23%, mais de 20%, que foi um mergulho. O Brasil, que chegou a ser, alguns anos atrás, aí, a 7ª economia, querendo despontar na 6ª, talvez a 5ª, está em 12º, nem entra mais no top 10, nem no G8, onde já esteve. Então, assim, é uma perda bastante grande. E muito bem assinalado pela Carla, né? Essa questão do auxílio emergencial deveria servir de lição, né, para o Paulo Guedes, que eu acho que ele também, a conta é do Paulo Guedes, deveria servir de lição o seguinte: esse auxílio emergencial impediu uma queda ainda maior, um desastre ainda maior do PIB. E, na verdade, é o seguinte: o Brasil, o Paulo Guedes precisa aprender que arrochar salário não é a solução para o país. O salário mínimo nosso esse ano, pela primeira vez em mais de 10 anos, baixou de R$200. Ele chegou a estar em 330, 240, 290, ou melhor, dólares, né? Corrigindo. O salário mínimo baixou de $200, $190. Então, menos gente comprando, e aí a roda da economia para mesmo.
que aí é o seguinte, não tem coisa, vai ficar aberto mais, menos. Não adianta ficar aberto. O problema é ter dinheiro girando. Eu acho que essa é a grande questão. Não está bom, não está bom para ninguém. E mais uma vez a gente tem aquela história de olhar para o próprio umbigo, né? Essa falta de uma visão geral, de uma visão humana, de uma visão estratégica até, porque a gente tem falado muito sobre isso. Se não se pensa na saúde, a gente precisa pensar na economia, porque eu acho que uma coisa acabaria salvando a outra, não é que a gente está desprezando a saúde, não. É que a cegueira é tanta, né? Com relação às necessidades da saúde, que acabam levando esse caos todo, né? Porque a gente precisa fazer novamente lockdown, porque a gente precisa fechar tudo, as coisas vão complicando ainda mais, mas elas vão complicando porque não se pensou no essencial. Então, a gente volta no assunto Covid, né? Porque não tem jeito de deixar de fora. A gente teve hoje um recorde de mortes aí, o maior número registrado de todos os tempos aí, né? Desde que começou a pandemia. E depois dessa luta terrível, né? Incompreensível, porque se demorou tanto, agora o governo brasileiro resolveu comprar as vacinas da Pfizer. São 100 milhões de vacina que vão... Ninguém sabe direito quando vai chegar, mas é no decorrer do ano. Mas já é um ufa, né, diante da situação. Porque, além de não salvar pessoas, não salvar vidas, a gente ter 700 pessoas só aqui no Paraná esperando uma vaga de UTI, a gente tem milhões de pessoas sofrendo sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva. Não é mesmo, Cláudio? Pois é, aqui na região oeste do Paraná, como não há mais vagas nas UTIs, também não há mais vagas nos hospitais e nem nas enfermarias. Eles estão entubando pessoas em casa, na casa das pessoas. Você imagina a situação, porque dentro de um hospital você tem toda uma infraestrutura para atendimento. Em casa, numa situação gravíssima como essa, você tem os familiares que estão ali no dia a dia com uma pessoa entubada, você tem a necessidade de estar também tendo esse acompanhamento de profissionais de saúde com essas pessoas. Quer dizer, passou do caos. E a gente percebe o seguinte, mesmo assim, ainda há muita gente negando que o país está neste merdeiro todo. Vamos usar um termo bem vagabundo. Tá uma merda. Dias atrás, por exemplo, o presidente esteve no Paraná e ele fez algumas fotos, por exemplo, com o Ratinho Júnior, ambos sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. O que a gente tem percebido é que há um desrespeito brutal com relação à pandemia e à gravidade da situação. Já morreram, olha, poucas cidades do país têm 250 mil pessoas, né, habitantes. Já morreram mais de 250 mil pessoas no país. E ainda assim... E já se fala, desculpa, Claudião, hoje claro. A gente estava ouvindo um especialista na Globo News, me fugiu o nome dele agora, eu estou sem a tela aqui, um dos grandes especialistas em epidemiologia, em vigilância sanitária de saúde, né, do Brasil, falando em colapso sanitário por causa das mortes. É horrível falar isso, né? Mas por conta do Brasil não ter, talvez, condições de enterrar adequadamente, velar e transportar e guardar as pessoas que vão morrer. É absurdo falar isso, não tem se falado agora. No Rio Grande do Sul, eles já estão com essas câmeras refrigeradas, abrigando esses corpos dos mortos por Covid, né? Até eu vi isso num post do repórter da Globo, Wilson Kirsch, né, que fez um panorama hoje nos jornais da emissora, falando da situação do Paraná e também completando com essa situação do Rio Grande do Sul. A gente tem uma colocação bastante importante do dia de hoje, que virou a frase do dia: tem um jegue na pista, né? E acabou ficando inevitável que a gente enxergasse esse jegue hoje de uma maneira muito clara, né? Dizem que o jegue está sobrevivendo, ele foi socorrido e passa bem. Né? Mas já agora, vestiu quem não a faixa passa presidencial?
Quem não passa bem é a população extremamente preocupada com esse assunto seríssimo, né? E eu vejo gente discutindo assim, mas por que as emissoras não falam naqueles que sobreviveram? Meus queridos, tem pessoas que perderam pais, mães, amigos, irmãos, né? E vidas, não importa de quem seja. Né? E é importante a gente falar que sobreviveram, ótimo, sobreviveram graças ao trabalho de equipes maravilhosas que estão enfrentando aí essa situação nos hospitais. Mas a gente não pode negar que a gente precisa imediatamente tirar o jegue da pista e trabalhar soluções, perspectivas realmente de salvamento da saúde e da economia, né, Fábio? Já diria aquele filósofo contemporâneo, Genival Lacerda, de quem é esse jegue? Tira ele daí. Mas vocês não têm a impressão de que o clima político, né, assim, não diria nem clima político, o clima da opinião pública, se é que a gente pode falar assim também, as pessoas estão realmente começando a se assustar. O Bolsonaro mudou o tom de uma certa forma com a compra agora imediata dessas vacinas, né, com essa urgência. O governador do Paraná, né, Carla? É até bom você comentar isso. O governador do Paraná mudou o discurso, depois ela mandou uma coisa para a gente comentar e entender por quê, né, que ele mudou esse discurso. Mas olha, eu não quero ser pessimista, mas olha, é difícil acreditar no bom senso dos assim chamados políticos. A Câmara de Londrina aprovou um projeto de lei, um decreto legislativo, vai em primeiro turno, vai votar em segundo na quinta-feira, para proibir o lockdown. Na Assembleia Legislativa foi apresentado também um projeto de lei para proibir o governador de fazer lockdown. E aí, quer dizer, na verdade a gente ainda está fazendo com mais de 257 mil mortes, com as mortes batendo recorde todo dia, com os leitos rareando, a gente ainda está fazendo essa disputa de abrir ou não abrir. O presidente da República, aliás, ele pode ter aí, enfim, acossado por outras questões, anunciado aí a compra, a negociação com a Pfizer de vacinas, mas na semana passada ele citou uma enquete, naquela malfadada live semanal dele, ele citou uma enquete falando que era uma pesquisa da Alemanha contra a máscara. E aí os senadores começaram, já tem assinaturas para uma CPI que não é aberta. Aliás, esse hospital, Moinhos de Vento, lá de Porto Alegre, que vocês citaram, é um hospital caro, é um hospital de elite. O que significa dizer o seguinte, não adianta ter dinheiro, nós estamos chegando nesse ponto, não adianta ter dinheiro que não vai ter leito. Vai faltar leito. A vontade de que a situação fosse diferente, ela não vai fazer com que o leito se materialize na frente das pessoas. Esse é o tamanho do drama. Mas há espaço ainda, Fábio, a gente não pode se iludir para factoides, né? Vamos lembrar que hoje o presidente mandou o diplomata, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, para Israel para checar o spray contra o coronavírus. Gente, assim, a gente quer vacina, está difícil de entender, né? Acho que vai ter que desenhar para que possam entender essa necessidade e ouvir toda a repercussão, inclusive internacional. Ela é muito forte, né? Eu fico impressionada de ver, porque não é um clamor só, que nem alguns insistem, de um clamor da esquerda. Não, é um clamor da população que está desesperada, que precisa trabalhar, que precisa sobreviver, que quer sair desse caos, que tem assistido outros países trabalharem nesse sentido, e a gente fazendo sempre um movimento contrário. É interessante que até o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que sempre apoiou o Bolsonaro, não deu para entender ainda qual que é o movimento dele, o que ele quer com isso, a gente não entendeu ainda, ou pelo menos não, porque desde hoje, de ontem, ele já começou a dizer, olha, não, a gente quer vacina, aí começou a cobrar também divisão de dinheiro do federal com o estadual, tem alguma coisa acontecendo aí. Eu não sei se vocês conseguem ter uma visão mais clara, ou até tenham fontes que possam esclarecer isso. Nada, o que está acontecendo é que nós já estamos em março, e daqui exatamente um ano, o clima de eleição vai estar moendo todo mundo. Ocorre que já entrou na parada, por exemplo, no Paraná, por enquanto não havia ninguém
com algum cacife para enfrentar o Ratinho Júnior, mas agora está entrando o Requião, que foi 3 vezes governador do Paraná. Ele tem um eleitorado cativo, né? E quando ele entra numa briga, ele é um trator. E se o Ratinho não começar a ter consistência no que ele está fazendo, ele vai entrar numa roubada. Outra coisa, o Paraná ele está em bandeira vermelha. Então, o Ratinho, que é um cara inteligente, ele sabe muito bem que se chegar no começo do ano, no ano que vem, e nós estivermos nessa porcaria dessa pandemia, com esses números absurdos, vai recair em cima dele também, principalmente no colo dele, esse caos que está no Estado. Porque, convenhamos, ele demora para tomar decisões, quando toma decisões muitas vezes desarticuladas, por exemplo, ele fez lockdown, mas um monte de cidade não está respeitando, algumas cidades que estão respeitando, como Londrina, por exemplo, são tantas atividades colocadas no rol das atividades essenciais que não tem 20% da cidade parada. Quer dizer, é um lockdown meia boca, né? Só para algumas atividades. O fato é que você anda por todos os lugares e você vê as pessoas trabalhando ou com a porta meio aberta, ou você entra pelo fundo. Então, não está acontecendo realmente lockdown. Como ele não está tendo esta força e pouca coisa para apresentar nesses 2 anos de governo que seja mais consistente, ele vai ter problema para a reeleição. Você imagina você chegar numa disputa eleitoral com, do outro lado, um cara sempre disposto a absolutamente tudo para vencer e você está numa situação de fragilidade por causa da pandemia e porque também não fez um governo, não está fazendo um governo grande coisa. Então, talvez seja esse o principal motivo que ele esteja começando a mudar o discurso. Desculpa, é por isso que na reunião dos secretários estaduais que aconteceu essa semana, houve o pedido, e me parece muito óbvio, que haja esse lockdown nacional, né? Que as medidas sejam nacionalizadas, porque o que adianta você fazer aqui no Paraná, mas se bem que São Paulo agora entrou, mas vamos usar Santa Catarina que também entrou, né? O Sul virou caos, o Sudeste também, mas teria que ser realmente um movimento com as mesmas regras para todas as cidades, para todos os estados, senão fica essa balbúrdia mesmo. Não, eu queria falar sobre o Ratinho, que eu acho é o seguinte, é que tem ali um pouco também de senso de sobrevivência, porque o governo Bolsonaro, né, a postura do presidente, assim, eu não tenho responsabilidade por nada e realmente ele é um irresponsável, né? E aí ele joga a conta nos governadores. Essa questão dos números é porque ele saiu falando, por exemplo, o Maranhão, ele falou que enviou para a saúde uma coisa que era o dobro do orçamento do Maranhão. O governador estava lá procurando dinheiro. Então ele vai jogando na conta dos governadores, na conta dos prefeitos, toda a irresponsabilidade dele. E aí é o seguinte, ou o governador, mesmo que seja o Ratinho, ele morre abraçado, né, no Bolsonaro, que está chegando numa tempestade perfeita, quer dizer, sei lá, toda hora ele está na tempestade perfeita, né? Porque a crise sanitária, colapso, PIB caindo, tudo, enfim. Mas vai ser difícil ficar colado. Talvez ele consiga votos para ele mesmo, mas ele vai ser um cabo eleitoral não muito bom. Eu acho que aí pode se explicar aí essa mudança do Ratinho. É instinto de sobrevivência. Bom, e voltando a falar em política e economia, nós vamos falar agora de imposto de renda, colegas. Porque eu queria que algum matemático conseguisse me explicar como é possível você comprar uma casa de 6 milhões de reais sem ter o dinheiro, sem declarar o dinheiro. Eu ouvi, eu até li, acho que foi naquele site, o Sensacionalista, né, que ele vai ter que fazer uma reforma urgente porque está cheio de rachadinhas, né? A mansão, então vai ser um problema realmente. O cara mudar lá cheio de rachadinha vai ter que fazer uma reforma antes de entrar. É que assim, vamos falar sério, né? Se você fizer a conta, ele sempre foi político, pelo que a gente sabe, a carreira é longa. Se você fizer a conta de quanto ganha um político, os cargos que ele ocupou, é impossível você ter uma remuneração suficiente para uma casa neste valor.
né? Até agora ele diz que ele vendeu o imóvel, mas ainda não houve um registro adequado, mas ele vai apresentar, quer dizer... a gente está voltando àquela coisa, né, dos filhos pródigos, né? O Lula teve o filho que parecia, como é que era? Era o Ronaldinho dos negócios, então ele ficou milionário por ser o Ronaldinho dos negócios. O filho do Bolsonaro, pelo jeito, é o rei do chocolate, né? Porque com a lojinha... Mas engraçado, Cláudio, ele entregou a loja. Então, esse chocolate tem que ter rendido antes. Acho que tinha, né, muito em estoque, porque... entendeu? Ele vendeu com estoque. Pois é, e tudo em dinheiro, né? A gente tem que lembrar isso, que ele vendia em dinheiro, não tinha cartão, não tinha cheque, nada, era dinheiro, que gente boa, né? Parecia, assim, empresa de ônibus. Porque tudo à vista, né? E no quais é diferente, né? Tem uma coisa maluca no Brasil que é o seguinte, hoje a Receita Federal, né? Ela tem todas as transações de todas as pessoas. Se você compra uma agulha com cartão de crédito fora do país, a Receita Federal fica sabendo. Se você vai numa agência bancária, numa agência de veículos, compra um carro à vista, a Receita Federal fica sabendo. Se você compra um terreno num bairro, eles ficam sabendo, porque é tudo eletrônico hoje, você não tem muito como fugir de nada, né? O que espanta é que como essas pessoas conseguem fazer essas transações sem incomodar nenhum órgão da Receita Federal. Você é filho do presidente, não? Não, o meu pai, o seu José, está longe de ser presidente. Então, eles vão te pegar. Agora, ele a gente não sabe, né? A gente vai ter que esperar para ver. Bom, na verdade, o filho 01, que no caso é o Flávio, né, pelo jeito, porque a declaração dele de renda na eleição era de 1.700.000, e agora ele está comprando um imóvel de 6 milhões, né, com um salário de, vamos dizer aí, 30 mil reais limpo em 2 anos. Acho que não dá, e não sei se o banco daria esse financiamento, mas enfim, tudo isso são hipóteses. O fato é que há alguns anos o próprio pai dele, hoje presidente da República, dizia o seguinte: tem que sonegar tudo que é possível. Aqui é a frase dele: eu sonego tudo que é possível. Então, quer dizer, essa é a questão. Lembrando que é o seguinte: ele não corrigiu a tabela de imposto de renda desse ano. Para quem não tem, né, para quem recebe salário, por exemplo, não tem, como já é retido na fonte, ele não corrigiu a tabela mais uma vez. Mas, enfim, também não tem nenhum problema com tribunal, com justiça, é porque o STJ, inclusive, cancelou aquelas provas lá levantadas pelo COAF no processo da rachadinha. Então, é disso que se trata, é assim que nós estamos caminhando. Exatamente, é o filho do presidente, como a gente falava, né? Porque se fosse nós, dava cadeia. Bom, nosso tempo está encerrando aqui, vamos para as considerações finais? Cláudio Osh. Olha, eu acho que a gente teve um caso curioso aqui em Londrina, de uma vereadora, Jessicão, que quis revogar um decreto estadual. O próximo passo deve ser também revogar as encíclicas do Papa e, quem sabe, até tomar o cargo do presidente. O fato é que as pessoas, a gente sempre imagina que a política ela vai melhorar, porque a gente sempre cobra renovação. Só que muitas vezes há o grande equívoco que renovar não significa melhorar. Às vezes você renova com uma qualidade pior. E é o que a gente tem percebido em muitos políticos, não só nesse caso, mas em muitos políticos, porque são pessoas que estão ingressando para a política, são pessoas que estão se habituando aos novos cargos, só que com práticas de 100 anos atrás, né? Aquelas mesmas práticas populistas, de olhar só para o próprio umbigo, para fazer barulho, para tentar... Eu chamo muito isso de efeito sonrisal, né? Aquela muita agitação para efeito quase nenhum. E foi mais ou menos isso que aconteceu com essa tentativa, que foi inclusive aprovada pelos demais vereadores, a maioria novatos, que está trazendo um transtorno enorme para todo mundo, porque é uma forma também de enganar as pessoas. Um vereador, você não pode simplesmente revogar
um decreto estadual ou suspender os efeitos de um decreto estadual. Então, a gente percebe que renovação nem sempre traz mais qualidade. É uma pena, porque está na hora de mudar um pouquinho a política do país, mas mudar para melhor, né? Pois é, como diria a mãe de Carlos Eduardo Lourenço Jorge, eu lembro dele falando isso na redação, muito movimento e pouco rendimento. Cala sem. Por falar em mãe e pai, os meus ainda não tomaram vacina, o Cláudio já levou os dele, o pai e a mãe dele, né, para tomar. Eu tô ansiosa pela vacina, principalmente dos meus pais, é claro. E a gente tem que aguentar essa palhaçada toda, né, de negacionismo, de negacionistas, assim, sem explicação. Exatamente. Até completando aí, meus pais que estão no estado de São Paulo, os dois foram vacinados, estava extremamente organizado lá, foi tudo tranquilo, meus tios também, que estão na faixa aí de 80 anos, e a gente tem essa expectativa imensa que o Paraná, pelo menos, acompanhe São Paulo, né, Fábio? Pois é, que a vacina chegue e que ela comece a atenuar. Nós estamos num momento que era aquele momento de todos os pesadelos e ele está chegando agora. Março vai ser um mês muito duro. Eu fico assim muito... eu me preocupo também com a situação da economia, das pessoas que têm seus negócios, seus pequenos negócios e que têm dificuldade, mas é o seguinte, não tem como, vai faltar leito. Então a gente tem que agir de uma forma mais responsável. E o que eu queria dizer também, só para abrir uma divergência aqui com o Claudião, para variar, Claudião, é uma casa de leis. Se eles quiserem mudar a lei da gravidade, que é uma lei, que mudem. Estão no direito, pô. Não tenha dúvida que se vacilar, eles tentam. Pois é. Vamos ver se a gente tem uma semana aí mais justa para todo mundo, que quem tiver direito que consiga se vacinar, que a gente reduza esses números aí de espera por leitos e que aumente o mínimo da consciência aí de todo mundo para que a gente tenha dias melhores. Gente, boa noite para todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Até mais. Boa noite.